Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A partir de agora, a partir deste momento, quero estar cumprimentando aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 12 de março de 2024. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor, estudo bíblico de toda terça-feira. Hoje vamos dar início aí mais uma aula abençoada, irmãos. Hoje, a lição número 11, estamos na antepenúltima lição, né? Antepenúltima lição. E que Deus vem estar abençoando grandemente aí, abrindo os olhos do nosso entendimento nessa noite de hoje, né? Já quero agradecer toda a minha família, que já está acompanhando aí o estudo. Quero agradecer já a nossa irmã Geni, que já está aí também, missionária Geni. Nossa irmã Nilde Vila Nova e a nossa missionária Rita, que já está por aí também. Deus abençoe a vida de todos, sem perda de tempo. Nós já vamos aqui para o texto áureo da nossa lição número 11. Perdão, antes do texto áureo, vamos estar apresentando a lição, amém? A lição já está aí na sua tela e nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Tem como título o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nossa levita Maria Alice já está aí também. Jesus abençoe grandemente. Em nome de Jesus, toda a família. E nós estamos, irmãos, nós vamos estudar a lição número 11. Lição número 11 tem como título o culto da igreja cristã. Amém? O culto da igreja cristã. Essa é a lição número 11 e nós já vamos para o texto áureo. O texto áureo está aí na sua tela e o texto áureo
Espera aí que foi a verdade prática. Agora sim. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Este é o nosso texto áureo e já vamos para a verdade prática. A verdade prática diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Vamos falar disso no decorrer da aula, irmãos. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Amém? Então vamos lá. Leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa. Creio que a maioria dos irmãos que nós deixamos ali, nas redes sociais, a leitura bíblica, nós deixamos ali já o lembrete de qual parte da Bíblia os irmãos vão ter que ler antes dos estudos. Então a leitura bíblica que os irmãos vão estar lendo em casa, e a maioria já leu, está em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 21. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 21. Essa é a leitura bíblica que embasa a nossa aula de hoje. Vamos para a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Temos aqui o segundo objetivo. O segundo objetivo é compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E o terceiro objetivo é enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Adoração tem que ter o quê? Entusiasmo, Vamos falar disso daqui a pouco também. Enquanto isso, eu sei que é chato, irmãos? Às vezes pedir isso, mas eu gostaria que os irmãos me falassem aí se tá tudo certo. O som, se a voz tá boa, tá no volume bom, se o fundo musical não está alto demais, que os irmãos não nos dêem uma direção aí, para ficar da melhor maneira possível essa aula, Vamos para a introdução. A introdução diz assim: nesta lição, vamos estudar o culto cristão sobre diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então os irmãos estão falando aqui, que o som tá bom, o som tá ótimo. Então glória a Deus, Vamos continuar aí em nome de Jesus. Missionária Rita, manda um alô aí também para toda a família, viu? Pastor Evaldo, para as filhas, para toda a família aí, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só. Nessa introdução, eu já destaquei algo. Em vermelho ali, está escrito o seguinte: o verdadeiro culto cristão. Então, se existe o verdadeiro, é porque existe o falso também, Existe esse princípio, irmãos, na nossa vida. Quando existe o verdadeiro, é porque também existe o falso. Então nós podemos dizer que existe um falso culto prestado a Deus, Um culto estranho. Fogo estranho pode ser prestado, O fogo estranho pode ser prestado como forma de culto, mas é na verdade um fogo estranho que pode estar sendo oferecido a Deus. Na Bíblia tem essa passagem no Antigo Testamento muito forte, Os filhos ali, Nadab e Abiú, prestaram ali um culto, fogo estranho, ao Senhor e foram mortos. Então existe esse perigo de prestarmos um culto estranho a Deus também. Fogo estranho, oferecer fogo estranho no altar do Senhor, Então se existe o verdadeiro, é porque também existe o falso. Isso está embasado na Bíblia, porque a palavra do Senhor nos diz, certa vez Jesus disse, Este povo aproxima-se de mim com os lábios, mas o coração está longe. Então note que antes de Deus olhar para o adorador, ele está olhando, para quem
antes dele olhar para quem está prestando culto, ele olha primeiro para o coração de quem está prestando culto. Quem não se lembra de Caim e Abel? Deus, ele aceitou a oferta de Abel. Deus, ele aceitou Abel e a sua oferta. Não é isso que a Bíblia diz? E rejeitou Caim e a sua oferta. E por que Deus, ele aceitou Abel e sua oferta? Porque antes de olhar para o ofertante, antes de olhar para a oferta, Deus, ele olha para o ofertante, para o coração do ofertante. Caim estava com o coração ali com más intenções, coração travado, estava com inveja ali de Abel, né? Estava ali com raiva. Então, antes de Deus olhar para a oferta, ele olha para o ofertante. Nosso irmão Hélio Lopes já está aí também. Deus abençoe o irmão Hélio e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, nosso coração tem que estar aberto para prestar um culto ao Senhor, né? O salmista Davi, ele disse uma coisa interessante. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, olha só, ele guardou aonde? No coração, no melhor lugar, no coração. E por que ele guardou, irmãos? Ele guardou para não pecar contra o Senhor. A melhor motivação. Então veja, ele guardou a melhor coisa, que foi o quê? A palavra. Guardou a palavra, a melhor coisa. Guardou a palavra no melhor lugar, que é no coração. E guardou a palavra no melhor lugar com a melhor intenção também, que é a intenção de não pecar contra o Senhor. Para não pecar contra o Senhor, a melhor motivação. Amém? Então, nosso culto a Deus tem que ser prestado assim também, irmãos. Tem que ser um verdadeiro culto. E a Bíblia fala que o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Então, o culto aceitável ao Senhor é aquele culto que a gente chega com o coração aberto, que a gente chega com o coração voltado ao Senhor. Glória a Deus. Nossa irmã Irenilde, né, já está aí também. Deus abençoe a irmã Irenilde e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então nós já vamos para o tópico 1. Tópico 1 já está aí na sua tela. Tópico 1 vai falar da natureza do culto. E o ponto 1 vai nos ensinar o culto como serviço a Deus. Olha só, irmãos, isso é importante. O culto como um serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço. Os irmãos reparem aí, né, que na leitura está escrito aqui a palavra oculto, está escrito aqui emendado, né? Então ficou oculto. Mas na verdade, irmãos, é separado. O culto é separado, amém? Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Está lá em Deuteronômio, né, capítulo 6, versículo 13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Então, o que eu destaquei aqui em primeiro lugar de vermelho, né? Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Irmãos, quando nós falamos de serviço ao Senhor, que nós temos que servir ao Senhor, que nós temos que prestar serviço ao Senhor, muitas vezes nós imaginamos o quê? Trabalhando para Deus, né? Ah, eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho que ter uma vida de serviço ao Senhor, então eu tenho que trabalhar para Deus. Aí nós imaginamos, nós trabalhamos, não é verdade? Imaginamos nós limpando a igreja, imaginamos nós ali entregando sopa, evangelizando, fazendo algo, né, para Deus, lavando ali os copos, fazendo alguma coisa, né? Fazendo algum serviço para o Senhor. Mas na verdade, irmãos, servir a Deus é cultuar o Senhor. O culto é um serviço a Deus. As boas obras também fazem parte, né? As obras de Deus também fazem parte. Entregar ali um alimento, evangelizar, fazer o ID, limpar a igreja, ajudar o pastor nas tarefas da igreja. Tudo isso faz parte, irmãos. Tudo isso são as boas obras que a Bíblia chama, né? Mas, na verdade, irmãos, quando a Bíblia fala de servir ao Senhor, é cultuar o Senhor, é adorar o Senhor. No Antigo Testamento, quando os sacerdotes iam prestar um serviço ao Senhor, eles iam ao templo, eles levavam ali o sacrifício,
Eles intercediam pelo povo, né? Isso era chamado de serviço ao Senhor. Ia ali levar o animal sacrificado, né? Fazia ali toda a cerimônia, todo o ritual no templo. Esse era o serviço prestado pelo sacerdote, pelos levitas e até pelo povo também, né? Que o povo também tinha sua forma de cultuar, de adorar. Isso tudo é chamado de serviço ao Senhor. Então o culto é uma espécie de serviço ao Senhor. Servir ao Senhor é cultuar, é adorar a Ele em espírito e em verdade, né? É claro que isso não vai nos privar das tarefas na igreja. Temos as tarefas também, como bem explicamos aqui. Pastor Evaldo, né, está aí também. Deus abençoe Pastor Evaldo, as filhas, né, e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Então deu para entender, né, irmãos? E como nós sempre falamos aqui, já falamos em outros estudos, mas é sempre bom lembrar, ministério não é ser visto, ministério é serviço, servir ao Senhor. Então servir tem a ver com cultuar a Deus, creio que já ficou bem claro. Então prosseguindo aqui também, eu destaquei aqui também no finalzinho, ó. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Nossa diaconisa Daniele, né, está aí, Deus abençoe a diaconisa e toda a família, né, irmão Jonathan, irmão Vitor e irmão Samuel, em nome de Jesus Cristo. Então olha só, irmãos, o culto também, para ser prestado de uma forma correta, porque nós falamos aqui no começo, a Bíblia fala do verdadeiro culto. Se existe o verdadeiro, é porque existe o falso, existe o fogo estranho também. Mas para nós prestarmos o verdadeiro culto a Deus, nós temos que estar, né, em obediência à palavra de Deus, e nós temos a forma ritual também de ministrar essa adoração no templo do Senhor. Então, o mais importante, estar obediente à palavra. Para Deus receber o nosso culto, não está dizendo que nós temos que ser perfeitos, não está dizendo que a gente não erra, não está dizendo que a gente não peca, não é isso. Mas está dizendo, irmãos, que nós temos que estar na prática da palavra, nos esforçando para praticar a palavra, colocando cada vez mais em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Estamos sujeitos à palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus. É assim que Deus ele vai receber o nosso culto. Por exemplo, se a gente chegar na igreja para cultuar com raiva do nosso irmão, sem liberar perdão ao nosso irmão, sem amar o nosso próximo, muitas vezes com raiva das lideranças, ou com raiva de algum irmão da igreja, com o coração fechado, travado, isso significa o quê? Que nós não estamos obedecendo a palavra. Porque a palavra de Deus nos ensina a nós perdoarmos. A Bíblia não diz que se a gente for oferecer uma oferta no altar e nós nos lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós, o que nós temos que fazer? Deixar ali nossa oferta. A Bíblia não fala para deixar de ofertar, não. A Bíblia fala, deixa a sua oferta, vá e reconcilie com seu irmão. Depois que você se reconciliar com seu irmão, aí você vai e apresente a sua oferta. Eu falei aqui no começo, antes de Deus olhar para a oferta, ele olha para o ofertante. Antes de Deus olhar, muitas vezes ali para o dízimo, para a oferta, para aquilo que você vai entregar para o Senhor, Deus ele primeiro olha o nosso coração. Como está o nosso coração? Porque a Bíblia fala, se a gente não conseguir amar o nosso irmão a quem nós vemos, como que nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Então note que nós temos que estar sendo obedientes à palavra, né? E temos que estar também com a nossa forma ritual de adoração, irmãos, de acordo com os parâmetros bíblicos. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Nós vamos explicar aqui, porque se é para Deus, tem que ser na maneira de Deus. Não da maneira que a gente acha, mas da maneira que Deus ensina. A Bíblia nos dá algumas direções de como nós temos que cultuar o Senhor, e nós vamos estar aprendendo isso, né? O subtópico 2 já está aí na sua tela. Subtópico 2 na sua tela. Então, o subtópico 2 diz assim, ó, o culto deve ser solene. Como que nós vamos entender isso? O que é solene? A lição vai nos explicar aqui, ó. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto.
Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Então vamos falar de algumas coisas aqui, né? O culto, ele tem que ser prestado com respeito. A Bíblia fala de reverência, irmãos. Temos que ter uma reverência ao Senhor. Quando nós entramos na casa de Deus, na casa de oração para cultuar, nós temos que ter reverência. Nós temos que saber que nós estamos entrando na casa de oração. Muitas vezes está se prestando culto com muita irreverência. Às vezes está no culto ali, a pessoa está no culto como se estivesse em qualquer lugar, né? Em um lugar qualquer. Mas não é, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Então Jesus, ele considerou o templo também como a casa do Pai. Ele estava falando ali do templo. Ele chegou ali, tinha os vendilhões do templo, né? Vendendo ali mercadorias. Jesus se indignou. Jesus chutou ali todas as mesas ali, né? Jesus expulsou os mercadores ali. E Jesus falou: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Então, quando nós adentramos a casa de oração, tem que ter uma reverência, tem que ter um respeito. Às vezes, irmãos, a pessoa está dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e está ali mexendo em celular, mexendo em redes sociais. Às vezes entra ali, né, mastigando chiclete. Depois que acaba de mastigar o chiclete, gruda o chiclete debaixo da cadeira. Irmãos, Deus, ele está vendo tudo isso. Às vezes pegamos um copo ali para beber água, nem jogamos o copo no lixo, deixamos dentro da casa do Senhor. Às vezes está ali, irmãos, o culto acontecendo e as pessoas conversando, pessoa andando para lá e para cá, virando as costas para o pregador, virando as costas para o irmão que está tendo ali uma oportunidade, irmãos. E Deus está vendo tudo isso. Jesus, ele está observando a forma que nós prestamos culto a Ele. Tem que ter uma ordem e tem que ter uma decência no culto. Tem que ter um respeito, tem que ter um temor ao Senhor. Lá em Eclesiastes 5, fala que quando nós chegamos na presença do Senhor, tem que ser poucas as nossas palavras. Porque Deus está nos céus e nós estamos na terra, irmãos. Então nós temos que vigiar. Deus, ele merece todo o respeito, e não somente Deus. O irmão que está ali trazendo uma oportunidade, o irmão que está trazendo ali um louvor, o pregador que está pregando a palavra, às vezes o pastor que está dando ali um aviso, ou que está falando algo, alguém que está ali dirigindo o culto. Então nós temos que estar focados, respeito a Deus e a quem está ali na frente também, dirigindo, louvando, né? Ou tendo uma oportunidade, dando testemunho. Então essa é a maneira que Deus recebe. Não adianta fazer de qualquer maneira. Não adianta a gente estar dentro da igreja, irmãos, e muitas vezes estar irreverente. Às vezes a pessoa não gosta do irmão ou da irmã que está ali, aí a pessoa quer desprezar, quer virar as costas, quer desfazer, né, da pessoa que está ali. Então isso não agrada o Espírito Santo. Deus não recebe esse tipo de culto. É como nós falamos, tem o verdadeiro culto e o falso culto. Isso vai se tornar um falso culto, irmãos. Então nós estamos aprendendo nessa lição como cultuar da maneira correta. E aqui no finalzinho, ó, diz que tem uma ordem, porque a Bíblia ensina que tem que ser com ordem e com decência. E aqui também tem que ter uma liturgia. Existe uma liturgia. Pastor, o que é uma liturgia? Irmãos, liturgia é a forma com que o culto é programado, com a forma que o culto ali é administrado, né? É a forma com que o culto é dirigido. Cada igreja ali tem a sua liturgia. Por exemplo, na nossa igreja, e em muitas igrejas que eu já fui, né, que eu já frequentei, qual é a liturgia da nossa igreja? A liturgia tem que incluir o que, irmãos? Tem que incluir oração, tem que incluir louvor, tem que incluir salmos, né? Nós sabemos que os salmos na Bíblia é louvor na Bíblia, né? Salmos é louvor. Então inclui ensino, inclui louvor, inclui oração. Olha só, vamos ali para a leitura bíblica, para o texto áureo de novo, só para os irmãos entenderem uma coisa. Não, na verdade não é no texto áureo não, irmãos. Deixa eu ver, é o texto áureo mesmo. Vamos para o texto áureo, que nós vamos entender uma coisa aqui importante. Ó. Vou colocar na tela para os irmãos aí. Olha só, texto áureo, 1 Coríntios 14, 26. Diz o seguinte, ó. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então olha só o que contém no culto, o que contém na liturgia do culto. A liturgia contém salmo, que é louvor, contém doutrina, o que é doutrina? Ensino. A liturgia contém ensino
E aqui contém também os dons espirituais. Nós somos crentes pentecostais, né? E nós cremos ainda nos dons espirituais. Então, os dons se manifestam. O salmo, que é o louvor, se manifesta. O ensino se manifesta, né, irmãos? Então, a liturgia é a maneira de se dirigir o culto, né? E os componentes que fazem parte deste culto. E como que é a liturgia lá, por exemplo, na nossa igreja? A liturgia na nossa igreja, nós costumamos, né, começar ali com uma oração. Nós oramos no começo. Depois nós lemos ali a palavra de Deus. Tem ali uma palavra inicial. Ou às vezes nós louvamos o hino da harpa primeiro, né? Depois nós trazemos a palavra inicial. Às vezes nós trazemos a palavra inicial e depois louvamos a harpa. Depois nós passamos para o período de oportunidades. E depois do período de oportunidades, nós damos prioridade a quê? A palavra. A palavra tem prioridade. Então essa é a liturgia da igreja. Irmãos, para os irmãos que estão ouvindo, né, essa lição e para os irmãos que vão ouvir, e os irmãos que já congregam em alguma igreja, os irmãos que já vão começar a ajudar na igreja, ter oportunidade nos cultos, e os irmãos que vão até mesmo ter oportunidade de dirigir os cultos, eu vou falar uma coisa importante agora. Uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha caminhada. Nossa diaconisa Osmarina já está aí também, né? Deus abençoe a diaconisa e toda a família, em nome de Jesus. Então, olha só, eu aprendi uma coisa importante na caminhada. Nós temos que respeitar a liturgia da igreja. Quando você for ter a oportunidade de dirigir o culto, quando o seu pastor te der a oportunidade de dirigir o culto, né, irmãos? Você não pode chegar no culto e mudar tudo. Você não pode chegar e já mudar tudo, irmãos. Mudar a liturgia da igreja. Não pode. Você tem que respeitar a liturgia da igreja. É claro que Deus, ele usa cada um de uma maneira, né? Ele vai usar pessoas de maneiras diferentes também. Cada um tem os seus dons, seus talentos. Deus vai usar de uma maneira diferente, mas você tem que respeitar a liturgia da sua igreja. Se a liturgia da igreja contém ali a oração, contém hino da harpa, contém oportunidades, contém os louvores, né? E contém ali a palavra de Deus. Na verdade, eu esqueci dos louvores também, né? Porque ali nós passamos por período de oportunidade. Depois do período de oportunidade tem os louvores. E depois dos louvores com o grupo de louvor, aí tem a palavra, né? Então, irmão, se a sua igreja tem esses componentes como liturgia, você tem que obedecer também esses componentes. Você não pode chegar e querer mudar tudo na igreja. Porque nós temos que ter uma ética cristã. Então eu aprendi, quando eu comecei a ter as primeiras oportunidades de dirigir o culto, eu aprendi isso. Que eu tinha que respeitar também a liturgia da igreja. E é assim, você que vai ter a oportunidade também, aprenda isso, irmãos. Pratique isso, que isso vai ser bênção para a sua vida também, amém? Porque eu creio que todos vão estar tendo oportunidades aí, né, de levar algo para a igreja. Aqui foi dito, uns têm salmos, outros têm doutrinas, tem os dons espirituais também que se manifestam. Outra coisa também importante, quando a gente tiver uma oportunidade na igreja. Quando a gente tem uma oportunidade na igreja, nós temos que ter essa oportunidade e nós temos que levar essa oportunidade com ordem e com decência. Como foi dito, uns têm salmos, outros têm ensino, outros têm dons espirituais, né? Revelação, línguas, cada um com seus dons espirituais. E a Bíblia fala, faça-se tudo para edificação, mas faça-se tudo também com ordem e com decência. Então veja, um vai levar uns salmos, outro vai levar ali um ensino, um vai levar um versículo da palavra, um vai levar um testemunho, um pode levar ali uma revelação que Deus deu. Mas irmãos, a pessoa não pode chegar para ter uma oportunidade e querer levar tudo uma pessoa só, né? Já pensou se uma pessoa só quiser orar, quiser louvar, depois quiser pregar a palavra, ler um versículo, explicar o versículo, depois dar um testemunho, irmãos, depois louvar. Aí não dá, né, irmãos? Aí falta a ordem e a decência. Essa pessoa ela vai estar tirando oportunidades de outras pessoas também, que eram para ter oportunidades também, né? Então não pode só uma pessoa monopolizar o culto, ter uma oportunidade de monopolizar. Passar ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos com o microfone, né? Não pode, irmãos. Isso é falta de ética e nós precisamos de uma ética na igreja. Eu falo isso porque eu creio que todos nós já passamos por alguma situação assim, né? Alguma situação chata, que às vezes a pessoa pega ali o microfone
e não entrega mais a oportunidade para outros, e demora muito, e ali demora, né, irmãos? Aí vai passando o período de oportunidade, vai passando o período de louvor, chega a hora da palavra e uma pessoa só com o microfone. Então, irmãos, isso é falta de ética. E o estudo bíblico é justamente para isso, para nos ensinar. O estudo bíblico é para nos ensinar, amém? Como prestarmos um culto agradável ao Senhor. Quero ler aqui a primeira referência com os irmãos. E vou estar colocando aí na tela a primeira referência para os irmãos. Deixa eu colocar aí na tela. Que está aqui, ó, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Como que nós temos que nos apresentar diante de Deus para prestar um culto? Olha só. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados. Pera aí, o versículo 1 primeiro. Acho que meu filho não colocou o versículo 1. Então eu vou colocar aqui. Espera aí que eu quero ler o versículo 1 primeiro. Deixa eu procurar aqui, vou colocar Romanos 12, versículo 1, que é muito importante, né? E os irmãos que quiserem anotar aí na sua casa, anotem também. Está aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 1, e nós vamos ler o 1 e o 2. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, irmãos, que importante. Nossa irmã Liette, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Liette e toda a família em nome de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, como que nós temos que nos apresentar diante de Deus? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Os irmãos lembram, né, que no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram apresentados a Deus eram animais sacrificados. E eles eram sacrifícios mortos, que eram animais mortos. Hoje em dia, irmãos, os sacrifícios somos nós. Nós que nos apresentamos como sacrifício para Deus. Só que é sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício vivo que temos que nos apresentar diante de Deus. E como que nós temos que nos apresentar, irmãos? Ó, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Separados do pecado, né? Separados da imundície. Como eu disse, não é ser perfeito, mas é ser separado da prática do pecado. Do pecado sem arrependimento. Se nós nos apresentarmos diante de Deus na prática do pecado sem arrependimento, Deus não vai estar recebendo o nosso culto também não. Nós vamos estar cultuando para a nossa própria condenação. A Bíblia fala, né, quando nós vamos participar da mesa do Senhor, nós temos que nos examinar nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. Então é de uma maneira santa e de uma maneira agradável a Deus. E o nosso culto é um culto racional. Pastor William, o que significa isso, um culto racional? Irmãos, significa que nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Quando nós cultuamos a Deus, nós temos que entender o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. O nosso culto é um culto racional. Nós não perdemos a razão quando nós cultuamos também não. Às vezes a pessoa fala ali, né? Ah, o Espírito me tomou e eu fiquei fora de mim, eu não me lembro de nada. Não, irmãos. A Bíblia fala, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tá vendo? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, nós temos entendimento do que nós estamos fazendo. É claro que a presença do Espírito Santo, né, é uma presença arrebatadora. Nós sentimos ali uma unção muito grande, né, irmãos? Nós não nos preocupamos com ninguém que está ao nosso redor quando nós sentimos a unção, né? Nós glorificamos, nós adoramos, nós choramos, mas nós não perdemos o controle. Você sabia disso? Nós não perdemos o controle, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu digo isso porque muitas vezes nós que estamos no meio pentecostal, muitas vezes nós corremos o risco de ver fogo estranho, movimentos estranhos. Eu já vi pessoas se machucando, eu já vi pessoas, né, irmãos, dando praticamente uma mãozada na outra, rodando ali, dando uma mãozada na outra. E essa outra pessoa, olha só, irmãos, minha esposa tem um testemunho, né? A sobrinha dela foi participar de um culto, que a gente não assiste o culto, a gente participa do culto, né? A gente cultua. Ela foi participar de um culto, irmãos, e tava ali um sujeito rodando e pulando. Aí quando vê que não, esse sujeito, né, deu uma mãozada na sobrinha da minha esposa. Foi isso que eu disse mesmo, a sobrinha da minha esposa? Acho que eu falei errado. A sobrinha da minha esposa foi participar de um culto.
E aí esse sujeito tava ali pulando, rodando, quando vê que não, deu uma mãozada na sobrinha da minha esposa. Aí sabe o que aconteceu? A sobrinha da minha esposa ficou com medo de ir na igreja de novo. Aí eu te pergunto, isso é o Espírito Santo? Pergunto pra você que está me ouvindo aí, isso é o Espírito Santo, irmãos? Pastor William, tem cuidado pra julgar. Irmãos, a palavra de Deus fala, julgai os espíritos pra saber se vem de Deus. Julgai os espíritos pra saber se vem de Deus. Eu já vi pessoas caindo na igreja, irmãos. Eu já vi uma pessoa caindo na igreja e tinha uma caixa de som, uma caixa de retorno. Essa pessoa caiu pra trás e quase que ela acerta a cabeça na caixa de som. Eu pensei, se acertasse a cabeça ali, ia morrer. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo mata alguém, irmãos? No culto? Então, olha só. Existem 3 espíritos que atuam no culto. Atua na nossa vida, atua no mundo, atua no culto. 3 espíritos que existem. O Espírito de Deus. E quando é o Espírito de Deus, traz edificação. Traz paz. Traz dons. Traz revelações, mas traz edificação. Quando é o Espírito de Deus. Existe outro espírito também, que é o espírito do homem. Às vezes é coisa de homem, né? Às vezes é coisa da emoção, é coisa do homem. Então existe o espírito do homem. E existe também espíritos enganadores. É a Bíblia que diz. Existem espíritos enganadores. Quando é o Espírito de Deus, traz edificação. Quando é o Espírito do homem, irmãos, como resolver isso? Quando é o Espírito do homem, é o ensino que resolve. É aprender a palavra. É fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Ensino bíblico. E quando é o Espírito do demônio, né? E quando são demônios, o que faz, irmãos? Quando é o diabo, expulsa-se em nome de Jesus Cristo. É isso que acontece. Amém? Então nós temos que ter cuidado com certas coisas nos cultos também, né? Temos que saber identificar o que vem de Deus e o que não vem. E quando nós ficarmos na dúvida, nós pedimos a Deus a direção. Olha só, subtópico 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. Romanos 15, versículo 5, né? Então, olha só, no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha muito cuidado de não se misturar o santo com o profano. Como eu falei, entregar fogo estranho também, né? No templo. Então eles tinham muito cuidado de não misturar o santo com o profano. No Novo Testamento também nos ensina isso, irmãos. Não misturar o santo com o profano, irmãos. Então a santidade não pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo também não. Eu tenho outra referência aqui que eu vou trazer para os irmãos. Vou colocar aí na tela. Olha só que referência forte também que nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Diz assim, irmãos: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que está falando aqui nesse versículo? É a mistura do santo com o profano. Beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, irmãos? Deus, ele também não vai receber um culto assim, né? Então, este perigo de misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Misturar as coisas de Deus com as coisas pecaminosas, irmãos. É um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no boteco. Um pé na igreja e um pé na mentira. Um pé na prostituição. Um pé no adultério, né? São as coisas profanas. Nós temos que ter cuidado também para não trazer as coisas do mundo para a igreja. Porque aí nós vamos estar misturando o santo com o profano, irmãos. E aí nós vamos estar profanando o culto do Senhor, né, irmãos? Então nós temos que ter este cuidado também. Uma coisa que nós temos que ter cuidado na igreja é de não trazer entretenimento para a igreja. Ter cuidado com o entretenimento. Porque o entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. Aquilo que você alimenta a igreja, irmãos, vai ser aquilo que a igreja vai querer ser alimentada sempre. Por exemplo, lá na igreja primitiva, os discípulos, né, os primeiros discípulos na igreja primitiva, eles se dedicaram à oração e à palavra.
O que alimentava a igreja primitiva era oração e a palavra. E a igreja teve um crescimento e um crescimento saudável, irmãos. Então o que tem que alimentar a igreja é oração e palavra. Porque aquilo que você alimenta a igreja vai ser aquilo que você vai ter que continuar alimentando. Por exemplo, se você alimenta a igreja com entretenimento, o dia que você tirar o entretenimento, as pessoas não vão querer mais ficar na igreja. Por quê? Porque estão sendo alimentadas do entretenimento. Mas se você alimentar a igreja com oração e palavra, irmãos, as pessoas vão permanecer sempre, porque não vão estar firmadas em entretenimento e sim na oração e na palavra. Amém? Outra coisa importante também, esse primeiro tópico, estamos demorando mais um pouquinho, né? Mas é porque é importante. Outra coisa importante também, que nós temos que entender, nós não precisamos gostar do culto, irmãos. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Então, às vezes a gente sai da igreja falando, não gostei do culto de hoje. Irmãos, nós não precisamos gostar do culto. O culto não é para nós, o culto é para Deus. É Deus que tem que receber o culto. Sabe por quê? Porque tem uma coisa interessante, ó. Nós não precisamos gostar do culto, nós precisamos entender o culto. O culto é racional. Deu para entender, irmãos? Nós não precisamos gostar do culto, nós precisamos entender o culto. Tem culto, né, irmãos, que é mais fervoroso. Tem culto que, né, é mais movimentado, é mais fervoroso. Tem outros cultos que é mais parado. Tem culto ali que muitas vezes nós podemos até considerar mais desanimado, né? Tem culto que vai mais gente, tem culto que vem menos gente. Mas, irmãos, isso aí não faz diferença. O que vai fazer diferença é se nós entendermos o culto. Entender o que foi feito. Cultuar o Senhor com entendimento. E entender o que Deus falou no culto também. Entender o que foi dito através das oportunidades. Entender o que Deus ministrou através do louvor. E entender o que Deus ministrou através da palavra. Amém? E se nós estivermos com o nosso coração aberto para adorar a Deus, nós vamos achar todo culto bom. É como minha avó, né? Sempre eu dou esse exemplo. Minha avó, todo culto que ela saía, ela falava, todo culto é bom. Irmãos, porque entrava com o coração aberto para cultuar. Amém? Dito isso, já podemos passar para o tópico 2. Demoramos um pouquinho no tópico 1, né? Mas vamos procurar ser mais objetivo no 2. Porque temos coisas importantes para falar aqui ainda, né? 2. O propósito do culto. Deixa eu virar a página da minha revista aqui também, né? Porque eu acompanho aqui na revista também. Vamos lá. Tópico 2. O propósito do culto. Ponto 1. Glorificar a Deus. Qual é o propósito do culto? No ponto 1, vai nos explicar. Glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Então o culto não é para o homem. O culto é para Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu o real sentido. Olha só, irmãos, o culto ele tem que ser o quê? Cristocêntrico, não antropocêntrico. Pastor, o que quer dizer isso? Cristocêntrico é Jesus no centro. O culto não pode ser para o homem, irmãos. Não pode ser o homem no centro. Tem que ser Jesus no centro. Então é até errado a gente falar isso. Ó. Quando a gente fala assim, ó, vai lá para o culto para você receber sua bênção. Vai lá para o culto para você receber sua vitória. Irmãos, se Deus... É claro que quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando Deus quer dar vitória, Ele dá a vitória. E Ele abençoa, Ele dá a vitória. Só que eu acho errado falar isso. Vai lá para o culto para você receber. Vai lá pro culto pra você receber isso, pra você receber aquilo. Não, irmãos. O culto não é pra gente receber. O culto é pra gente oferecer. Sabe qual é o significado da palavra culto? Culto é um conjunto de rituais que tem como objetivo homenagear uma divindade. O culto é um conjunto de rituais que tem como objetivo homenagear uma divindade. Porque existem vários cultos, né? Existe culto afro. Existe o culto no candomblé, né? Existe o culto espírita, vários tipos de cultos. Mas o nosso culto é um culto cristão. E qual é a divindade que a gente homenageia? A divindade que a gente homenageia é Jesus. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, o Deus verdadeiro. Irmãos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, então este é o culto verdadeiro, é um culto que homenageia a Deus, o Deus verdadeiro.
Então, olha só que interessante. O culto não é para agradar o homem, mas é para agradar a Deus. Amém? E outra coisa, o culto somos nós que fazemos. Nós não podemos sair reclamando de culto nenhum, irmãos, porque o culto somos nós que fazemos o culto. Nós é que cultuamos a Deus, somos nós que oferecemos o culto, irmãos. E a igreja é um corpo. Os irmãos não podem esperar só pelo pastor. Os irmãos não podem esperar só pelo grupo de louvor. O grupo de louvor não pode esperar só pela igreja. O pastor não pode esperar só pela igreja, não. Todos nós somos um corpo e como um corpo, todos nós temos que cultuar juntos. Irmãos, a adoração, ela contagia. Quando tem um irmão dando glória, quando tem um irmão ali glorificando, adorando, falando em línguas, vai contagiar o outro. Quando vê que não, o outro está dando glória também. Quando o pastor está ali na frente ministrando, pregando, que a igreja está também glorificando, adorando, o pastor também vai ser contagiado. Quando o pastor ali está pregando também na unção do Espírito Santo, a igreja também vai ser contagiada. Ou seja, o grupo de louvor, né? Todos nós, irmãos, temos o papel de cultuarmos juntos, de adorarmos juntos e um contagiar o outro. Já viu uma brasa quando está quente? Uma brasa quando está ali, irmãos, pegando fogo, o que ela faz? Ela incendeia a outra brasa. E a outra brasa incendeia a outra, e a outra, e a outra. Então é errado a igreja esperar só pelo pastor. É errado a igreja esperar só pelo grupo de louvor. É errado o pastor também esperar só pela igreja. É errado o grupo de louvor esperar só pela igreja também. Todos nós temos nosso papel de contagiar uns aos outros. Nós somos como brasas vivas, e uma brasa incendeia a outra. A Cici já está aí também, né? Deus abençoe a Cici, que tem acompanhado o estudo bíblico também, né? Minhas primas, que de vez em quando tem acompanhado, a Denise, né, a Cristiane, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu sempre falo, irmãos, estudo bíblico não é perda de tempo. Estudo bíblico é um investimento que você faz na sua vida espiritual. Glória a Deus. Como a Cici diz aí, ó, a igreja somos todos nós. E todos nós adoramos juntos. Amém? E é muito bom. Nós vamos aprender aqui no final que o culto, ele tem que ser contagiante também, né? Daqui a pouco nós vamos ler aqui. Então, olha só, irmãos, é Jesus Cristo no centro e eu separei aqui mais um versículo para ler juntamente com os irmãos. Colocar aí na tela para os irmãos. Olha só esse versículo aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o que diz aqui, ó. Aqui João, ele estava tendo uma visão. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele estava tendo uma visão. E olha só a visão que ele teve, ó. E virei-me para ver quem falava comigo. Nessa visão, João ouviu uma voz falando com ele. E aí, ele se virou para ver quem falava com ele. Olha só que interessante. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. Olha, irmãos, olha só a visão de João. João viu 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, ele viu quem? Jesus Cristo. Ele teve a visão do Filho do Homem, a visão de Jesus. E Jesus estava no meio dos 7 castiçais, ou seja, no centro dos 7 castiçais. Sabe o que significa 7 castiçais na Bíblia? Lá em Apocalipse? Simboliza a igreja. Esses 7 castiçais simboliza a igreja. E Jesus estava onde? No meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio da igreja. Então, irmãos, aonde Jesus está? Jesus está no meio, no centro do culto, no centro da igreja. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa adoração, o centro do culto, o centro das nossas famílias, o centro da nossa vida, irmãos. Jesus no centro de tudo. Irmãos, o que a palavra de Deus fala? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. No meio de vocês eu estarei. Então, olha só, antigamente os louvores, né, tem que ser muito importante também para colocar Jesus Cristo no centro. Antigamente, o que se louvava? Antigamente louvava, tu és fiel, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és o rei, Senhor, tu és. Então, antigamente louvava-se muito tu és. Hoje em dia louva-se muito o quê? Eu sou vencedor, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. É minha vitória, é minha bênção. Colocando muito homem no centro e tirando Jesus do centro, né? Então a adoração, ela era o quê? Vertical. De baixo para cima. Nós adorando ao Senhor, né? Vertical. De baixo para cima.
Tu és, Senhor, tu és. E hoje em dia eu sou, colocando o homem no centro, né? Então, irmãos, muitas vezes fala, então tem que se mudar o louvor. Na verdade, irmãos, o que uma geração louva é aquilo que ela ouve nas pregações. O que se louva numa geração é aquilo que se ouve numa geração. Então, não é mudar os louvores, mas é mudar o púlpito. Porque quando o púlpito muda, quando a pregação muda, os louvores também vão mudar. Eu gosto muito, né, do líder dos louvores lá da igreja, irmão Jesuíno, porque o irmão Jesuíno ele tem muito interesse de aprender. E uma das primeiras coisas, né, que nós ensinamos para ele e para os jovens também do grupo de louvor é isso, que os louvores têm que colocar Jesus no centro. E eles têm aprendido isso, irmãos, e têm levado louvores abençoados lá para a igreja. Por quê? Porque eles estão colocando a adoração no centro, eles estão colocando Jesus no centro. Amém, irmãos? Então, no centro do culto é o nosso Senhor Jesus. Nossa irmã Francisca Maria, né? Aluna também dedicada, já está aí também. Deus abençoe a irmã Francisca, né? Deus abençoe nosso irmão Francis também e toda a família em nome de Jesus. Vamos lá, irmão, subtópico 2. Enquanto os irmãos já se concentram aí no subtópico 2, vou tomar um chazinho aqui para acalmar a garganta. Olha só, irmão, subtópico 2. Quando não se cultua a Deus. Quando não se cultua a Deus. Vamos repetir devagarzinho. Quando não se cultua a Deus. Então nós estamos aprendendo aqui como cultuar a Deus, né? Agora, quando é, irmãos, que o culto é um falso culto, né? Quando que a adoração é uma falsa adoração? Quando é que não se cultua a Deus? Vamos aprender aqui, ó. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 11:20. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo. Não era um culto que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões invernizadas para se parecerem com o culto. Mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Olha só, irmãos. Nós aprendemos, né, que a maneira que nós nos apresentamos a Deus é importante também. A Bíblia fala, procure apresentar-se a Deus, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A maneira que nós nos apresentamos diante de Deus é importante também, irmãos. E olha só, para os obreiros que estão me ouvindo e para os obreiros que vão me ouvir depois de novo também. Irmãos, como que a Bíblia ensina que os obreiros têm que se apresentar diante de Deus? A Bíblia fala lá na carta a Timóteo, né? Procure-se o obreiro aprovado. Qual é o obreiro aprovado? A Bíblia diz assim, ó, procure apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. Olha só, como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Temos que se apresentar de 3 maneiras, né? Como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Temos que apresentar diante de Deus, né, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, ou seja, um bom testemunho, né, e que maneja bem a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, como que nós vamos manejar bem a palavra de Deus se nós não aprendermos a palavra? Como que nós vamos manejar a palavra de Deus bem se nós não dermos valor a isso que nós estamos fazendo aqui, ao ensino, ao estudo, né? No domingo, eu até falei ali para os irmãos, a importância dos irmãos não pararem de acompanhar os estudos. Eu falei a importância, porque o obreiro tem que se apresentar diante de Deus. Não é diante do homem, é diante de Deus. Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Então o estudo bíblico nos ajuda nas pregações, quando nós formos pregar. Nos ajuda na oportunidade. Você não vai errar ali os versículos. Você não vai errar as referências. Você vai saber explicar ali um texto quando você tiver uma oportunidade. Às vezes nós temos acompanhado, né, irmãos? Às vezes o obreiro tá ali na frente, erra. Todos nós estamos sujeitos a erro, né? Pastor, obreiros. Então, às vezes nós corremos o risco ali de errar uma referência, errar um versículo, ou errar ali uma explicação. Por quê? Falta de estudar mais a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, certa vez, ele exortou a igreja também. Falou, ó, vocês já eram para estar comendo alimento sólido e ainda eu preciso dar leitinho para vocês.
Então já era para estar comendo mocotó e ainda estão no leitinho? O apóstolo Paulo, né, exortou a igreja ali. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. A graça nos faz sentir Deus, mas o conhecimento nos faz entender a Deus. A graça nos ajuda a sentir, a ter comunhão, a ter intimidade. E o conhecimento nos ajuda a entender mais ao Senhor. E a Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. A Bíblia manda crescer na graça e no conhecimento. Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, em toda a Bíblia nos ensina a buscarmos mais conhecimento de Deus. E, infelizmente, né? Na maioria das igrejas, a maioria das pessoas não dão valor ao ensino. E a Bíblia fala, o povo é destruído por isso, porque falta conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, a maneira de nos apresentarmos diante de Deus é importante também. Até as nossas vestes, irmãos, são importantes. Você, quando vai se apresentar diante de um juiz, você não vai com qualquer roupa, você não pode, você é proibido ir de bermuda. Quando você vai se apresentar, quando você vai entrar em alguns órgãos públicos, você tem que ir com uma roupa adequada. Tem lugar que você só entra com gravata. Não estamos falando de igreja, estamos falando, né, de órgãos públicos. Tem lugar que você só entra de gravata. Tem lugar que você não pode entrar de bermuda. Lá no meu serviço, quando eu vou ali na presidência, né, nos escritórios, eu não posso entrar de bermuda. Tem ambientes que eu não posso entrar de bermuda. Então, irmãos, quando nós vamos, né, nos apresentar diante do homem, tem muitos lugares que nós vamos o quê? Nós temos que nos apresentar bem. E por que para Deus ia ser diferente? Nós não estamos falando aqui que você tem que ter a melhor roupa, a roupa mais cara, a roupa mais bonita. Não é isso. Mas é roupas adequadas também para se apresentar diante de Deus. Não é? Irmãos, não estamos falando aqui, né, de tem que ter condições. Não é isso, irmãos. Roupas simples, humildes, mas roupas comportadas, roupas decentes, tanto homens como mulheres, irmãos. Não podemos nos apresentar de qualquer jeito. E não só no culto, né, porque a nossa vida já é um culto. Nós temos que vigiar em todos os lugares que nós formos. Porque nós temos que se apresentar aprovado e não podemos ter nada do que se envergonhar diante de Deus, amém? Então o apóstolo Paulo, ele chegou ali a corrigir os coríntios, porque os coríntios estavam se ajuntando, mas não para cultuar a Deus. Cada um só pensava em si mesmo, né? Tinha a ceia do Senhor ali, que cada um comia, que se fartava, mas sem se lembrar do seu irmão. Chegava primeiro no culto, comia tudo, não deixava para os irmãos. Os mais ricos comiam mais, comiam melhor. Os mais pobres muitas vezes nem comiam. Então era um culto o quê? Egoísta. Então era um culto que estava sendo reprovado a Deus. Então é isso que a Bíblia ensina, né? Nós não cultuamos a Deus quando nós não temos o entendimento do que significa cultuar o Senhor e quando nós fazemos de qualquer maneira. Então vamos lá, subtópico 3, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Então, o propósito do culto, o culto tem que ser para quê? Para edificação. O culto, irmãos, não é para o exibicionismo, não é para se amostrar, não é para se exibir, não é para dizer que prega melhor, que louva melhor, não. O culto é para a nossa edificação, é para a nossa construção, é para a construção da nossa vida espiritual. Sempre quando a lição aborda esse tema edificação, eu fico grato ao Senhor, né? Porque é confirmação do tema que Deus nos deu ali, de domingo, né? Do culto da família, propósito de um ano. O propósito é ali no Salmo 127, e o tema do propósito é Deus edifica o meu lar. Deus edifica o meu lar. Então fala sobre o quê? Sobre edificação. Essa construção que todos nós precisamos, irmãos. Então lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, vai dizer o seguinte, né? Ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, né? Para a santificação, né, do corpo de Cristo e para a edificação. Para o aperfeiçoamento, do corpo, né? E para a edificação. Então, por que Jesus não está falando de cargo? Está falando de dons ministeriais. Apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, irmãos, não são cargos específicos, são dons ministeriais. É claro que existe o cargo também com cada nome, mas a Bíblia não fala de cargo, fala de dons ministeriais.
É o dom do apostolado, é o dom de profeta, é o dom de pastor, é o dom de mestre, dom de evangelista. Deus, Ele mesmo deu esses dons à igreja, dons ministeriais, para o aperfeiçoamento do corpo e para, irmãos, a edificação do corpo. Foi para isso que Deus deu dons à igreja, dons ministeriais. Amém? Dito isso, eu creio que nós já podemos passar para o último tópico. Último tópico, e aí nós já vamos encerrar a lição. Eu creio que até às 20h10, né? Já vamos ter encerrado 1h10 de estudo e é uma bênção do Senhor. Olha só, irmãos. Tópico 3, último tópico. Está aí na sua tela. A liturgia do culto. Já explicamos o que é liturgia, né? Liturgia é o modo como o culto ali é direcionado, né? São os componentes que compõem ali o culto, né? É a liturgia. Oração, ensino da palavra, louvor, dons espirituais, pregação da palavra, é a liturgia do culto. Então vamos lá. Ponto 1. A exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Irmãos, toda crença, experiência e prática das nossas vidas tem que ser direcionadas única e exclusivamente pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso único manual de regra, é o nosso manual, né, de fé e de prática. É o nosso único manual de fé e de prática, é a Bíblia. Nós só nos baseamos pela palavra de Deus, pela Bíblia. Você pode ler um bom livro, mas esse livro, irmãos, ele tem que estar baseado nas Escrituras, para ele ter efeito na sua vida, amém? Olha só, dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Como eu falei, às vezes a pessoa fala, pastor, eu não posso julgar. Não, irmãos, a Bíblia fala, julgai os espíritos para saber se vem de Deus. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, mas a Bíblia não condena o julgamento. Aliás, em João capítulo 7, versículo 24, vai dizer o seguinte, ó, não julguem pela aparência, julguem pela reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. A Bíblia manda a gente julgar os espíritos para saber se vem de Deus. Amém, irmãos? E na dúvida, né, quando nós tivermos dúvida, aí sim nós temos que buscar uma direção do Espírito. Nós podemos buscar um dom que é discernimento de espíritos. Amém? Então vamos lá. Ó. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. Então, o pastor tem que ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. Então, irmãos, nós como pastores, nós temos que dar prioridade à palavra, prioridade à Bíblia, prioridade à pregação da palavra. Amém? E ter cuidado, né, para não estar entrando heresias. Às vezes nós vemos, né, irmãos, nós podemos errar algum versículo, errar alguma coisa ali, porque muitas vezes nós podemos até mesmo confundir na nossa mente, ou às vezes nos falta um ensino maior, né? Nós podemos até errar ali, né? Mas não com a intenção de induzir a igreja ao erro. Agora, o que o pastor tem que ter cuidado é com a introdução de falsos profetas, falsos mestres, heresias na igreja. Isso o pastor tem que ter cuidado. Então, às vezes o irmão vai ali, erra, né? Erra uma coisinha, erra outra coisinha ali, mas isso ali é porque o irmão está crescendo, está aprendendo ainda, né? Não é com má intenção. Nós temos que ter cuidado com as más intenções dentro da igreja. E aqui eu destaquei, ó, está em vermelho, exposição da Bíblia. E aqui eu queria explicar algo para os obreiros que estão nos ouvindo, né? Para os congregantes, para os obreiros. Eu queria explicar algo, irmãos, sobre a questão da Bíblia. Porque às vezes a gente vê, né? Algum irmão ainda falta um pouco de conhecimento assim. Então nós temos que explicar algo importante. Exposição da Bíblia. Irmãos, eu quero ensinar algo aqui para você guardar na sua memória. Irmãos, existem, né, maneiras diferentes de se pregar e existem basicamente dois tipos de pregações. Existe a pregação expositiva e existe a pregação temática. Pregação expositiva e pregação temática. Quiser anotar aí, você anota também. Pastor William, qual a diferença? Olha, irmãos, a pregação expositiva é quando você vai expor o texto. O nome já diz, né? Expositiva. Ou seja, você vai ter um texto ali, você vai estudar esse texto e você vai expor o texto. Você vai ali ensinar o contexto desse texto, porque texto sem contexto vira pretexto para heresia, né?
Então você vai, irmãos, expor todo o texto. Você vai ensinar sobre o que o texto está falando. Você vai ali apresentar o contexto de todo esse texto. E ali você vai expor. Você pode ler toda a passagem, ou você pode ler ali alguns versículos separados e você vai expor aquele texto. Essa é a pregação expositiva. Agora existe também a pregação temática. Como que é a pregação temática, pastor William? A pregação temática, irmãos, eu vou dar um exemplo. Nós vamos ter o aniversário da igreja. E o tema do aniversário da igreja é superação. E esse tema está baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, né? É onde vai dizer ali, ó. Eis que coloco diante de você uma porta aberta, né? Diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. No finalzinho fala assim, ó. Você, mesmo tendo poucas forças, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Mesmo tendo poucas forças, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, Deus ele me deu esse versículo para falar de superação. Porque mesmo tendo poucas forças e guardar a palavra de Deus, né, irmãos, e não negar o nome de Deus, isso nos lembra o quê? Nos lembra de superação. Então, note que Deus ele me deu esse tema. E nós usamos só esse versículo, irmãos. Então, a pregação temática é essa. Você pode ler só um versículo. Por exemplo, você quer falar de amor. Aí você vai ler um versículo ali e o tema vai ser amor. Isso vai basear toda a sua pregação. É claro que a sua pregação tem que ter contexto, a sua pregação tem que ser bíblica. Você pode usar versículos de outras passagens, você pode usar. Mas não precisa você ler uma passagem toda, você pode ler só um versículo e usar esse versículo como tema da sua pregação. Se você quer pregar sobre medo, você pode usar só um versículo. Se você quer pregar sobre ansiedade, você pode usar só um versículo e desenvolver o tema. Então não importa, irmãos. Você pode tanto ler um texto todo, como ler só um versículo. As duas pregações são bíblicas. Pregação expositiva e pregação temática. As duas são bíblicas, mas é claro que as duas têm que estar baseadas na palavra do Senhor. Amém? Achei importante ensinar isso, né? Porque às vezes a gente não sabia ainda, mas agora a gente passa a saber em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos. Subtópico 2 e já estamos encaminhando para o final. Subtópico 2. Adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Aqui está falando que a adoração aparece em primeiro lugar. Não está dizendo que é mais importante, né? Está dizendo que o louvor, a adoração ao Senhor aparecia primeiro, né? Em primeiro lugar no sentido de cronológico, né, irmãos? De tempo. Lá na nossa igreja também é assim. Tem os louvores primeiro e depois a palavra, né? Então, continuando aqui, ó. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Irmãos, então a nossa adoração ela tem que ser entusiástica. O que quer dizer isso, pastor William? Quer dizer aquilo que nós falamos, né? No começo aqui do estudo, que nós temos que contagiar uns aos outros. Irmãos, nós não podemos nos conformar em sermos frios, né? Chegar frio na igreja, chegar muitas vezes com a fisionomia pesada, com a cara emburrada, irmãos. Às vezes sem abrir a boca. Não, irmãos. Essa adoração não agrada ao Senhor. Lá nos céus, os anjos gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então note que no céu tem barulho. Lá fala que no céu tem barulho de trombetas, tem instrumentos musicais, tem os anjos adorando ao Senhor. Então a nossa adoração também, irmãos, é assim. A adoração tem que ter glória, tem que ter aleluia, tem que ter choro, tem que ter lágrimas. Irmãos, faz parte. É claro que nós não podemos julgar o temperamento de cada um, né? Às vezes tem pessoas que são mais extrovertidas, que se joga mais, se lança mais. Outras pessoas são mais introvertidas, né? Tem mais timidez ali e tudo, mas adora também ao Senhor com o coração. Mas nós podemos, irmãos, contagiar uns aos outros na igreja. Levar alegria para a igreja, levar entusiasmo para a igreja. Essa questão aqui de entusiásticas, quer dizer isso, entusiasmo. Tem que ser um culto que nós vamos levar entusiasmo para o culto, alegria para o culto, irmãos, ânimo para o culto. Porque nós já enfrentamos tantos problemas, né, irmãos? Já enfrentamos tantos problemas, então na igreja tem que ser um lugar de escape também.
um lugar onde nós vamos dar glória, um lugar onde nós vamos dar aleluia, um lugar onde nós vamos chorar. Irmãos, isso é bênção. Nossa irmã Jenny está comentando aqui, ó, será linda a nossa entrada no céu, né, irmãos? Então o culto é isso, o culto nós estamos treinando para adorar nos céus. E lá nos céus nós não vamos adorar, né, irmãos, ali desanimados, tristes, né, calados, não. No céu nós vamos adorar dando glória ao Senhor, dizendo que Ele é santo, né, irmãos? Então, é isso que nós temos que fazer, já chegar no culto animado, dando glória, adorando, e aí nós vamos estar contagiando uns aos outros, e o culto vai ser uma bênção do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Dito isso, já vamos aqui para o último tópico, para nós estarmos encerrando. Prometi acabar às 8h10, mas nós não podemos, né, muitas vezes, acreditar no pregador quando ele diz que já está encerrando. Porque a hora voa, né, irmãos? Vamos lá, subtópico 3, para nós encerrarmos aqui. O lugar da adoração no culto pentecostal. Assim, irmãos, mas antes de ir para o subtópico 3, vamos só ler a última referência aqui. Vamos ler a última referência, porque nós falamos de chegar no culto com alegria, né? Com entusiasmo. Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos. E nós vamos ler aqui o último versículo. Vou estar colocando aqui na sua tela. Olha só o que diz em Salmo 100, versículo 1 e 2. Olha. Celebrai com júbilo ao Senhor. O que significa isso? Celebrar com alegria, né? Júbilo é alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E olha só o versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Tá vendo como nós temos que servir ao Senhor? Aqui nós aprendemos que servir ao Senhor é cultuar o Senhor, é adorar o Senhor. E como que nós temos que servir? Com alegria, irmãos, com entusiasmo. É assim que tem que ser, amém? Então olha só. Subtópico 3 para encerrarmos. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Ou seja, tinha barulho, né? Irmãos, barulho. Nós não estamos falando aqui, né, irmãos, de aquela barulheira que tem que ter gritaria, né, que tem que ter desorganização. Não, irmãos, o barulho quer dizer o quê? A adoração. Não era algo silencioso, não. É adoração, é glória, é aleluia, né? Tudo com ordem e decência, irmãos. Mas é igual quando o Espírito Santo desceu, veio um som como um vento impetuoso. Então Pentecoste nasceu no barulho. E é assim que nós somos, irmãos. Não estamos falando de barulheira, de gritaria, não é isso. Mas o barulho significa o quê, irmãos? Que não é uma igreja silenciosa, é uma igreja que dá glória ao Senhor. É isso que quer dizer o culto pentecostal. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Olha, irmãos, levantar as mãos. Sabe o que significa levantar as mãos? Significa rendição. Quando nós levantamos as mãos nos cultos, nós estamos nos rendendo a Ele. Rendição. Até no assalto, né? Quando alguém vai assaltar alguém, vai render alguém no assalto, mãos ao alto, né? É sinal de rendição. Então nós nos rendemos a Ele. Nós nos rendemos à glória dEle. Nós nos rendemos à presença dEle, irmãos. É isso que significa levantar as mãos, né? Nossa irmã Valéria também está aí. Deus abençoe a irmã Valéria e toda a família em nome de Jesus Cristo. Então é isso que essa lição nos ensinou, irmãos. Cultuar com alegria, com entusiasmo, né? Levar a alegria para o culto. O pastor que está lá na frente precisa disso. O irmão que está pregando lá na frente precisa disso, né? Os irmãos que estão na oportunidade. O grupo de louvor precisa disso. A igreja precisa disso. Todos nós temos que prestar um culto com a alegria ao Senhor. Amém, irmãos? É isso que vai animar uns aos outros. Às vezes não é fácil estar ali na frente dirigindo, não é fácil estar pregando, às vezes não é fácil estar louvando. Todos nós precisamos também da participação de toda a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Dito isso, já podemos ir para a conclusão, para nós estarmos encerrando essa lição de hoje. E a conclusão nos diz: nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele
tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. Tá vendo, irmãos? Não pode ser um culto frio e sem vida. Tem que ser um culto com ânimo, né? Com avivamento. E aqui no final diz, ó, o culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. O que significa o culto pentecostal? O culto pentecostal não é porque tem barulhada, gritaria, não é isso, irmãos. Culto pentecostal é porque nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Por isso que é um culto pentecostal. Nós cremos que tem línguas estranhas, nós cremos que tem revelação, né? Nós cremos que tem profecias. É isso que é um culto pentecostal. Lá na igreja, eu já percebi uma coisa. Nós somos pentecostais também, cremos nos dons espirituais. Mas Deus, ele levantou um grupo de louvor. E esse grupo de louvor, irmãos, eu creio que o culto assim está ficando mais voltado assim para aquela adoração mais profunda, aquela adoração mais tranquila, aquela adoração que nos faz refletir, meditar, né? Que toca no nosso coração. Porque Deus tem usado mais os jovens, Deus tem usado uma nova geração, e essa nova geração tem esse estilo de adorador assim, mais tranquilo, né? Mas não deixa de ser pentecostal, porque todos nós cremos nos dons espirituais. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então, amém, irmãos. Essa foi a lição de hoje. Passamos um pouquinho aqui do horário, né? Mas às vezes é assim mesmo, às vezes passa. Às vezes é mais rápido um pouquinho. É assim mesmo, depende de cada lição. Então, irmãos, esperamos os irmãos na próxima lição, lição número 12, que tem como tema o papel da pregação no culto. Vamos aprender o papel da pregação no culto. Amém? Muito importante para os irmãos que pregam, os irmãos que têm oportunidades e os que não pregam também. É importante para todos essa lição. O último recadinho aqui, a próxima lição é a penúltima lição. E na última lição vamos sortear alguns brindes. Vamos sortear aqui 2 livros, né, 2 harpas e uma Bíblia. Mas como a nossa irmã Nilde Villanova falou, né, irmã Nilde? Como a nossa irmã Nilde Villanova falou, irmãos, só vai participar do sorteio quem participa do estudo. Amém, irmãos? Só vai participar do sorteio quem participa do estudo. Porque senão é desonestidade, né? Às vezes a pessoa só aparecer ali, colocar uma curtida, um comentáriozinho, não participar, não acompanhar. Aí é injustiça, né, irmãos? Aí é desonestidade. Não podemos ser injustos. Então, é claro que eu não vou ter certeza de quem participa, quem não participa, porque às vezes não dá pra gente saber. Mas aí é a própria pessoa e Deus. É a pessoa e Deus. Eu não tô vendo, mas Deus está. Amém, irmãos? Então é claro que pode acontecer de uma pessoa entrar no estudo ali pela primeira vez. A pessoa não conhecia o estudo, né? Entrou pela primeira vez. Então, mas se a pessoa acompanhar o estudo do começo ao fim e tiver a intenção de acompanhar os outros estudos, irmãos, aí, né, eu creio que é justo também a gente colocar ali o nome da pessoa, amém? Mas principalmente as pessoas que a gente sabe que estão participando dos estudos. Então vai ser necessário a pessoa acompanhar até o fim. E na última lição eu vou ensinar, vai ter uma regra, eu vou explicar essa regra. Vai ter uma regra, mas na última lição nós vamos explicar que regra é essa. Amém, meus irmãos? Porque temos que ser justos, né, irmãos? Não podemos ser injustos. Então, dito isso, vou estar abençoando sua vida e já vamos encerrar em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Que Deus abençoe seus filhos, seu trabalho. Que Deus abençoe sua mente, seu coração. Deus abençoe seu espírito, sua alma e seu corpo. Deus te abençoe em todas as áreas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais
andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.